Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Mirella Mentora. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é absolutamente decisivo para qualquer profissional que deseja crescer, se posicionar melhor no mercado e ser levado a sério dentro da sua área. Visibilidade e reconhecimento. Eu sempre digo que talento é fundamental, mas não é suficiente. Não basta você ser bom no que faz. Opa, nossa convidada está chegando. Não basta você ser bom no que faz se ninguém sabe disso, se ninguém percebe, se ninguém enxerga o impacto que você gera. Visibilidade não é ego, é estratégia. Reconhecimento não é vaidade, é consequência de valor que você entrega de forma consistente. Sejam todos muito bem-vindos para que eu gosto demais, a querida Valesca. Vamos ver, bem-vindos. Oi, Valesca! Obrigada pelo convite. Imagina, seja bem-vinda, estou muito feliz. O pessoal estava falando de vocês, a Valesca é essa profissional que constrói autoridade com muita autenticidade, com esse reconhecimento, ela consolida a sua presença. É sobre isso que nós vamos conversar, porque hoje ela é referência na área dela. Valesca, para a gente começar, o pessoal está entrando, sejam bem-vindos. Se apresenta para quem vai estar assistindo a live agora, quem vai assistir depois. Obrigada, Mi, pelo convite, estou muito feliz. Agradeço pelos elogios também, né? Me sinto lisonjeada. Bom, pessoal, eu sou a Valesca Petec, eu sou Relações Públicas de formação, e isso é importante porque explica um pouco do tema que a gente vai falar hoje. Então, eu venho da área da comunicação, mas trabalhei muitos anos dentro de RHs, então eu trabalhei na comunicação interna, na área de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e aí, através dessa jornada que eu conheci a Mi, porque nós duas somos mentoras, e no meu caso, eu trago muito essa perspectiva de carreira, mas sempre conectando com o tema da comunicação, que é a minha área de formação. Viu? Eu trouxe a pessoa certa. Estou muito feliz por você estar aqui comigo. Você sabe que eu adoro esses nossos bate-papos, esses nossos encontros. E eu sei que aqui a gente vai conseguir passar esses insights para quem estiver aqui conosco entender de uma forma muito objetiva, aplicável, exatamente como construir essa visibilidade real. São esses insights que nós queremos para vocês, já pensando no próximo ano, é para abrir realmente as portas de vocês, gerar oportunidades. Então vamos começar. Quando disse sobre esse assunto, eu recebi algumas perguntas no direct, né? Mas eu gosto muito sempre, mesmo um bate-papo, que eles já sabem que é sobre as minhas lives. Eu sei que esse tema é muito relevante, porque ainda existem algumas crenças quando a gente pensa, quem trabalha bem será naturalmente reconhecido ou não, mas eu digo que nos dias de hoje, já faz alguns anos, você de comunicação já sabe isso, Valesca, não cabe mais isso, não é realmente a realidade, né? O que eu vejo foi uma das perguntas, porque hoje não basta só os profissionais trazerem resultado, é necessário comunicar o seu valor. E aí, olha só, você pode falar mais sobre isso para nós, que é aquela questão de nós ocuparmos o espaço, principalmente, a gente, claro, pode levar isso para a nossa forma pessoal, que é o nosso propósito, mas principalmente dentro das empresas. Como, para começar, para esquentar, como que você vê hoje, você é especialista em comunicação, essa parte de ser visível? Como eu posso ser visível dentro da minha área, no que eu atuo? Perfeito, Mi. Acho que é uma ótima pergunta e muito válida, porque eu escuto comentários do tipo, nossa, bem na minha vez as regras mudaram, né? Porque antigamente eu ser boa no meu trabalho era suficiente, então eu não tinha que ficar fazendo propaganda, autopromoção, nada disso. Não é um único fator que faz com que o mundo seja como ele é hoje, tem muitas coisas que o mundo fizeram com que o mundo mudasse, mas eu queria trazer aqui uma pincelada de um dos motivos disso para a gente entender e não apenas se frustrar com essa mudança, né? Então, se a gente for pensar, hoje em dia, a maioria das pessoas, elas têm passado menos tempo dentro das empresas. Acho que a gente pode, né, partir desse princípio. Então, imagina, vamos supor que a Mirella é minha chefe, ela é minha líder, e aí eu cheguei na empresa, e a Mirella está na empresa há, sei lá, um ano. E aí eu acabei de chegar.
E aí, daqui a um tempo, pode ser que a Mirella seja promovida e vá para uma nova área, e aí eu passo a ter uma outra pessoa na minha liderança. Então, agora eu tenho uma nova líder. Então, essa pessoa que é minha nova líder, ela ainda não me conhece muito bem, ela não trabalhou diretamente comigo, ou eu também posso movimentar de área, eu posso ir para uma nova área na empresa, ou eu posso até trocar de empresa. Então, essa dança das cadeiras que a gente vê acontecendo no mercado faz com que, muitas vezes, não dê nem tempo da Mirella me conhecer profundamente, então ela não vai conseguir olhar apenas os meus resultados. Esse é um dos fatores. Mas mesmo que, vamos supor, eu e a Mi, nós trabalhamos juntas, sei lá, estamos 10 anos juntas aí. Mas ela, como minha líder, ela tem que gerir várias pessoas do nosso time. Então, temos eu, outros colegas, aí ela tem a liderança dela pegando no pé dela, aí tem a gente com as nossas demandas para ela tentando, e o mundo muda rápido e um monte de coisa acontecendo. Que horas que ela vai parar para olhar o que a Valesca está fazendo em detalhes? E se for trabalho remoto ou híbrido, então é mais uma camada de dificuldade, porque se ela não está me vendo sentada, ela não está me vendo numa sala de reuniões. Então, se eu não começar a mostrar para ela o que eu tenho feito, é mais difícil ela adivinhar isso. Então, não é que a gente precisa ficar se vendendo o tempo todo para se aparecer ou algo nesse sentido. É que realmente, coitada, a Mirella tem tanta coisa para fazer, como que ela vai adivinhar o que eu estou fazendo? Então, eu preciso mostrar para ela o que eu tenho feito, como tem acontecido. Eu vou até trazer um exemplo de um cliente que eu tenho, que nós trabalhamos esse tema. Ele me falou assim: nossa, eu tô aqui na empresa há algum tempo e eu escuto que quando eu cheguei, eu era, nossa, uma grande promessa, todo mundo apostava muito que, né, ia dar super certo, e ele tem tido um bom desempenho, inclusive ele está numa unidade da empresa fora do Brasil, né, só que aí ele falou, bom, mas eu estou aqui há uns 2 anos, e aí? E as pessoas, parece que eu não saí dessa imagem da grande promessa. As pessoas não têm visualizado as minhas entregas. Então, nós fizemos um trabalho para ele conseguir se posicionar de uma maneira mais interessante, sem ir para o extremo de ficar. A gente já vai falar dos extremos, né? É que a gente tem que pensar, eu não tenho só a opção de ser aquela pessoa palestrinha que fica falando disso o tempo todo. A gente achou um equilíbrio, né, para isso. E para que ele pudesse mostrar mais do trabalho dele. Porque, por exemplo, vamos supor um cenário em que eles tinham um cliente e esse cliente quase desistiu, quase rompeu o contrato, e ele conseguiu negociar e manter esse cliente. A liderança dele, se fosse a Mirella, a líder dele, ia falar, bom, o cliente estava aqui, o cliente continua aqui, é isso que eu sei. Mas ele não fica sabendo o que aconteceu no meio do caminho, a não ser que a gente conte. A Mirella, coitada, não tem como adivinhar. Então, a gente precisa buscar formas num equilíbrio, né, natural ali da comunicação para não ficar exagerado, mas para a gente falar, para a gente se posicionar, porque senão a gente esperar que o nosso trabalho fale por si, aí a gente está apostando muito alto em algo que talvez aconteça, talvez não, tem que dar sorte dela ficar sabendo por acaso. Eu prefiro ir para um caminho que eu invisto na minha carreira e garanto que ela vai ficar sabendo o que eu entreguei. Concordo, Vanessa, porque assim, vamos combinar, é bem difícil do líder adivinhar o que você está fazendo. É o que a gente fala, é aquela construção estratégica, aquela construção diária, não é? E aí você citou um ponto que é o trabalho remoto, porque realmente, como você disse, são mais camadas, é tão mais. Assim, a gente já sabe que é difícil se não tiver as estratégias certas, no frente a frente, se posicionar, realmente se mostrar para o seu líder, para os seus colegas. Imagina no remoto. Eu sei que tem muito assunto sobre isso, mas assim, uma dica que você daria? Você tem uma dica para dar para quem trabalha remoto? Porque hoje em dia ainda tem muitos profissionais que estão até de forma, né? Sim, claro que assim, a gente é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente não tem uma fórmula, mas eu busco sempre, assim, eu gosto de conectar com o momento da minha vida em que a única opção que eu tinha era o remoto. Quando estávamos na pandemia, esse é um dos fatores, e teve um período que eu morei fora do Brasil, então todo o meu contato com as pessoas aqui era remoto.
Eu não tinha como ir num evento, eu não tinha como estar lá presencial, eu não tinha como ir lá conhecer a Mi, dar um abraço nela, eu não tinha como fazer isso. Então, a minha única alternativa era, eu precisava remotamente trabalhar essa questão da minha imagem, da reputação, do relacionamento com as pessoas. No meu caso, eu sou empreendedora, né? Então, eu preciso falar do meu trabalho, sem parecer que o tempo todo eu estou me vendendo, porque também é chato, né? Ninguém gosta de um panfleto que só fica falando, ai, compre comigo, faça mentoria comigo. Não é construção de relacionamento, isso acaba ficando um pouco maçante. Então, o que eu fazia era, eu tentava pulverizar para o meu nome aparecer em lugares diversos. Então, eu venho numa live com a Mia, e depois eu estou numa outra live com outra pessoa que me convida. Não importa se é canal grande, se é canal pequeno, se eu tenho agenda, gente, me chame que eu participo com muito prazer. E eu acredito que para quem está trabalhando numa empresa, é tentar usar uma estratégia parecida de o seu nome aparecer num dashboard, aparecer num projeto, aparecer numa lista de quem é responsável por alguma coisa. E, Mia, acho que uma coisa legal que eu posso compartilhar que eu fiz quando eu trabalhava como funcionária, né, na última empresa em que eu trabalhei, eu era recrutadora, a pessoa que entrevistava os candidatos. E eu colocava no e-mail, para quando eles fossem fazer uma entrevista presencial, então não era o contexto remoto, mas acho que vale a gente emprestar o conceito aqui também. Eu colocava no e-mail assim, né, comparecer, então, né, convidamos para essa etapa do processo, né, uma mensagem bacana, falar com Valesca. Aí eu colocava o nome Valesca na frente. Por quê? Se eu não colocasse nome de ninguém, a pessoa chegaria na recepção e diria, eu vim fazer uma entrevista aí com um RH. Ou aquela expressão, a mocinha do RH, que não tem nome, não tem rosto, não tem nada. E quem é que dá credibilidade, um projeto importante para a pessoa que a gente chama de mocinha ou mocinho? Tem a mocinha do RH, eu ouvia muito também o mocinho da TI. E assim, as pessoas têm nome, as pessoas querem ser reconhecidas por quem elas são. Então, essa coisa do mocinho, mocinha sempre me incomodou. Então, eu falei, eu não quero que me chamem de mocinha do RH. Então, eu colocava Valesca, aí eu participava de um projeto, tinha meu nome lá nos projetos que eu estava participando. Quem é responsável? Pode botar meu nome aí, porque aí, tendo o nosso nome visível em várias coisas que nós já fazemos, nós já vamos fazer aquilo de qualquer forma, mas não deixar de fazer a propaganda, não deixar de mencionar, porque às vezes a gente faz e fica quietinho assim, aí ninguém fica sabendo, né? Que dica incrível! É isso mesmo, né? Porque senão vão pensar que nós somos invisíveis, que não é o que nós queremos. Nós precisamos ser serviços. E olha, algo que acaba sendo até simples. E quantos profissionais esquecem, né, Valesca? Realmente de colocar. Procure a Valesca recrutadora. Tá? Gente, é isso. Sejam lembrados. Olha, eu achei essa dica fantástica. Porque realmente, a maioria dos profissionais não colocam o seu nome. Tirando as grandes empresas que têm sua assinatura, os outros não pensam nisso. E é como você disse, não importa o tamanho, o porte. Porque tem empresas que faturam milhões, a gente não sabe o quanto, né, que eles são gigantes em faturamento, por exemplo. Nós temos que servir. Adorei essa dica, falei, porque o pessoal se perde. E aí você respondeu a próxima pergunta: como não ser invisíveis? É justamente sobre isso. Nós temos que ser lembrados. De que forma? Gente, networking. Você falou da questão de recrutamento, e eu lembrei do que aconteceu semana passada com uma mentorada que eu até falei para ela, olha, vamos ser justa, vamos marcar uma outra mentoria, porque eu matei assim, a charada na hora quando ela falou para mim. Uma baita profissional de TI que já é coordenadora e não consegue ser chamada em multinacionais nem para entrevista. Aí eu falei, qual é o seu LinkedIn? Ó, gente, a Valesca é uma especialista em LinkedIn também. Valesca, assim, ela não fazia nada no LinkedIn. Não tinha um artigo, não tinha conexão, não tinha certificados dela. Aí eu falei, se coloca no meu lugar. Se você é recrutadora e você vai olhar esse LinkedIn, você vai te convidar para uma entrevista? É claro que não. Olha como você está sendo lembrado. E a gente percebe muitos erros de profissionais sobre isso. Que visibilidade que vai passar para quem está lá do outro lado? Se é no computador, é uma baita plataforma que é o LinkedIn, mas se você não está fornecendo as informações necessárias para você ser
convidada a participar da seleção. São coisas tão simples, mas as pessoas parecem que esquecem. Ou vão dizer que é correria do dia, porque escuto muito isso. Ah, eu não tenho tempo. Gente, perde alguns minutos, não é? O retorno vai ser muito maior. Sempre é isso. Vamos trazer um pouquinho dessa questão do LinkedIn. Como o pessoal está pecando, que é uma ferramenta extraordinária, os profissionais estão lá, as empresas estão lá, mas como esses profissionais que são tão inteligentes acabam pecando em como se tornarem visíveis dentro da plataforma. É um bom ponto, Mi, porque eu sei que para quem está aqui nos assistindo, inclusive Sebastião mandou um oi, boa noite para você também. Mas gente entrando, Valesca. Oi? Tem bastante gente entrando aqui, gente. Boa noite. Eu vi aqui o comentário do Sebastião, por isso que eu respondi, mas pessoal, sejam todos muito bem-vindos, quem chegou agora. Falando sobre o LinkedIn, Mi, eu entendo que assim, vou pensar, antes de eu ser recrutadora, eu não entendia o que era o certo, o que era o errado, do ponto de vista do recrutador, porque eu não conhecia. Então, para quem está aqui assistindo e falar, ai meu Deus, a Mirella falou de mim, eu não sei usar o LinkedIn, tudo bem, vamos perdoar, entender, não precisamos nos sentir frustrados e tristes, mas a gente precisa tomar uma ação. Então, tudo bem se até agora, você que está assistindo, nunca parou para pensar nisso, ok, mas agora a gente vai começar a pensar. Porque é igual quando a gente tem, sei lá, um celular muito bom e você não usa as funcionalidades. E aí você fala, ai, as minhas fotos são muito ruins, eu preciso comprar um aparelho novo. Eu preciso do aparelho novo? Ou será que eu não estou usando o que eu tenho? Ai, eu estou buscando as vagas e ninguém me chama para nada. Pera, o que tá... Aí a pessoa às vezes pensa assim, não sei se você vê isso também, geralmente a pessoa imagina, ah, eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que me profissionalizar. Sim, estudar é importante, vamos buscar isso, mas às vezes o que te falta não é necessariamente um novo curso, é você conseguir vender e mostrar o que você já tem. E aí a gente tem um canal, que é o LinkedIn, que ele tem duas características. Ele é o seu currículo online, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um recrutador pode te encontrar, mesmo sem você se candidatar para uma vaga, embora tenha também a funcionalidade de você se candidatar. E tem uma outra característica, que é você usar ele como uma rede social. Então, tem pessoas que vão olhar e falar, nossa, chego lá no LinkedIn da Mirella e falo, nossa, que legal a trajetória dela, o que ela já trabalhou, a experiência que ela tem. Então, uma profissional bacana, quero me conectar com ela. E aí, eu vejo um post dela, eu me interesso, eu interajo. E dessa forma, a gente vai criando um relacionamento. Então, a Mirella tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas por lá. Eu também tenho. E acho que pensando no LinkedIn, eu posso dar aqui algumas dicas de coisas que a gente pode fazer para ajudar nessa visibilidade. Primeira coisa, a Mirella já adiantou, gente, preencher o perfil bonitinho. Vamos caprichar nessa parte, porque eu vou me apresentar, eu preciso estar. Imagina, se a gente fosse traduzir, eu vou pentear o cabelo, vou pôr uma blusa bonita, eu vou caprichar para ela me apresentar para alguém, né? Então, vamos deixar o perfil bem preenchido. Pensando do ponto de vista de ser uma rede social, eu posso me conectar com pessoas novas, eu posso me conectar com recrutadores de empresas que me interessam, eu posso mandar mensagens no inbox, no privado e conversar com as pessoas, eu posso comentar nos posts de outras pessoas. Tem muita coisa que eu posso fazer e percebam que até agora a gente não falou nem de postar nada. Posso também, posso fazer post, posso fazer uma newsletter com vários artigos, eu uso esse recurso também. Mas se você é mais reservado, então a gente ajusta, a gente busca usar mais o inbox para você se sentir menos exposto. O que não pode é você ter uma rede social profissional, não usar e falar, ai, ninguém me encontrou. Poxa, mas que palavra-chave eu tenho que usar para te encontrar? E aí você não pôs a palavra-chave no seu perfil, ou você não conversa com ninguém, você não adicionou, o RH não me encontra. Você se conectou com alguém do RH? Então, tem tantos caminhos para a gente utilizar. É um tema que dá para a gente aprofundar bastante, porque o LinkedIn em si, ele já é um tema que dá para a gente falar bastante, mas acho que de direcionamentos iniciais eu traria isso, como a Mi já adiantou, preencher esse perfil bem preenchido, para ter essa primeira apresentação bacana e começar a movimentar, porque ainda é uma rede social, não é só um currículo estático. Exato, olha quantas dicas, gente, porque senão já ficar horas e horas falando de LinkedIn, a gente tem outros insights para vocês. Mas é isso que a Valesca trouxe. Ser reconhecido não vai acontecer por acaso, não vai acontecer por sorte, precisamos de ações.
Sem ações com consistência não adianta. A gente está dando essas dicas justamente para vocês que já têm as ferramentas. Por favor, utilizam, sejam muito bem vistos no próximo ano. Mas começa agora também, não espera até 2026, não. Aproveita esses últimos dias aqui de dezembro para vocês já terem essas conexões. Porque senão o pessoal vai deixar para o ano que vem, né, Valesca? Não, tem que ser agora. Eu adoro essa dica, Mi, sobre olhar para esse ano, porque, gente, eu vou fazer um spoiler aqui que eu já comentei com a Mi. Eu estou prestes a lançar um livro e tem uma das frases, o meu livro ele é sobre network, então depois eu compartilho aí com vocês. E uma das frases que eu trago em destaque, assim, dele é que enquanto você, todos nós, né, mas enquanto você está aí desconfortável, com receio de falar sobre você mesmo, tem alguém com menos conhecimento técnico sendo promovido no seu lugar. Então, quando a gente olha e fala, nossa, mas fulano, nem eu sou melhor do que ele conseguiu. Ele conseguiu por quê? Tem muitos fatores, tá? A gente está analisando uma situação hipotética, pode ter favoritismo, tem muita coisa que pode acontecer. Mas, em geral, é entender que networking não é um extra, ele é parte do nosso trabalho. Eu me relacionar com a Mi, por exemplo, nós fazemos parte de vários projetos juntas, então nós nos relacionarmos é parte do meu trabalho. Eu trocar ideias com ela, que é uma colega de profissão, ela também frequenta eventos, ela lê relatórios, ela tem a vivência dela com os mentorados, a gente pode falar, Mi, o que você está passando aí com seus clientes? Você está vendo as pessoas com essa dúvida também? A gente troca bastante, tá, gente? É sobre isso, Porque Exato. também tem né, que a gente já pode até abrir um parênteses, né, Valência, que algumas pessoas muito profissionais têm aquela crença, mas eu não vou ter troca com quem é meu concorrente. Gente, não é concorrente. Aqui é o ganha-ganha. Inclusive, depois eu já ia convidar, já estou convidando. A Valesca vai vir lançar o livro dela aqui também, porque é sobre isso. Com certeza. Inclusive, eu tenho planos de passar por várias cidades com o livro, então eu vou amar. Vai ser muito bom. E é isso, gente. Perceba assim, na nossa relação, a ideia é realmente a gente contribuir. Eu vou pegar até um gancho nisso, Mi, que quando eu vou na mentoria sobre networking, eu falo de um ponto que algumas pessoas ficam surpresas, que é pensar que o meu concorrente, ele pode ser meu aliado na busca de um emprego. Olha que doido. Vamos imaginar, pessoal, que eu e a Mi estivéssemos concorrendo a uma vaga de analista de RH. Nós duas estamos lá concorrendo. Só que aí alguém vem e oferece uma vaga e é presencial numa cidade que a Mi tem fácil acesso, mas eu não. E alguém vem e me oferece, me convida para esse processo seletivo. E eu declino, eu não sigo no processo porque eu não vou ter interesse por causa da cidade. E aí eu sei que ela está buscando também. Então eu posso falar para o recrutador, olha, eu não tenho interesse por conta da localidade, mas eu tenho uma profissional que eu sei que é muito boa, que eu posso te indicar, ela pode ter interesse nessa vaga. Então, ou por causa da localidade, ou pela faixa salarial, se uma pessoa é mais júnior, a outra é mais sênior, o mais sênior talvez não vai querer o salário do júnior, mas ele sabe de alguém que está buscando. Então, quando a gente olha para o networking como uma troca em que todos ganham, até quem eu acho que está competindo comigo não necessariamente está, porque nós podemos ter objetivos diferentes. Então, quando a gente olha para os relacionamentos profissionais, para essa questão da imagem de ser percebido, eu ganho. E para isso entra o tema inicial que nós começamos a falar, que é eu ser percebida. Como é que a Mirella vai saber que eu estou procurando uma vaga se eu não falar para ela? Aí eu não vou contar para ninguém, porque eu tenho vergonha. Eu entendo a vergonha, a timidez, faz parte. Mas a gente precisa lidar com isso, porque senão ela tem uma oportunidade na mão e ela não está sabendo que a Valesca está procurando, aí eu perco a oportunidade também, né, Mi? É bem isso, gente, é ser estratégico. Eu sei que existem muitas crenças, né, como a Valesca trouxe. A questão é, eu não quero que saibam das minhas dificuldades, das minhas adversidades. Mas para a gente conseguir sair de onde nós estamos para ir em algo melhor, é isso. E olha quantas dicas que nós já trouxemos. Networking, saber se comunicar, ter consistência. Esses são fatores importantíssimos para você conseguir ter visibilidade. Ninguém vai ter sorte de ser escolhida ou de alguém adivinhar, olha, isso aqui, essa vaga, é a cara da Valesca. Mas será que ela precisa? Não, mas a Valesca tem a empresa. Vocês percebem? É sobre isso. Aqui é só para criar dar mais clareza para vocês. Porque realmente, nós precisamos
esse tema que vocês já pediram muito. Como ser reconhecido? Como que eu posso ser mais valorizado no próximo ano? Ah, eu estou concorrendo a uma vaga interna com um colega. O que, que vai me diferenciar? Todos nós temos nossas qualidades, não é, Valesca? Todos nós, uns mais que os outros. A Valesca é mais comunicativa que eu, a mais especial. Mas sabe, cada um tem suas particularidades, mas a gente se complementa. É isso que você tem que ter em mente. Aqui não existe concorrência, é o ganha-ganha. Todo mundo ganha. E com certeza, fez um networking, lembrou de você, seja para uma prestação de serviço, alguma troca como nós já temos também, ou para outra finalidade, para quem você também fez essa gentileza, vai lembrar de você. É o ganha-ganha, não é isso, Valesca? O pessoal tem muita crença limitante, né? Você percebe isso? Sempre tem aquela desculpa, mas que para eles é uma desculpa, mas se a gente for aprofundar, acaba sendo mesmo uma crença. Pode ser do histórico machista, que é o Brasil. Nós sabemos que nós mulheres, vamos falar, porque eu sou da mulherada, gente, não sou feminista, sou da mulherada. Mas vamos dizer, nós já temos as nossas adversidades, nós já precisamos lutar mais do que os homens, né, por conta dessa desigualdade. E essas crenças acabam de alguma forma atrapalhando. Por isso, eu até dou outra dica. Se vocês se sentirem mais à vontade, façam seu network com essas mulheres, gente. As mulheres têm que se unir mesmo. Nada contra vocês, homens. Vocês são super capazes. Mas eu tenho que dar oportunidade para as mulheres também. Eu tenho 2 filhos homens. Mas as mulheres precisam ter esse carinho, esse cuidado, né, Valesca? Isso é verdade. E eu vejo assim, eu tenho clientes, parceiros, homens que são muito queridos e que super somam para a minha jornada. Eu busco também retribuir sempre que eu posso, né, sem colocar nessa categoria, mas eu posso dizer também que assim, se eu for olhar numericamente, eu estou cercada de mais mulheres do que homens, talvez porque a gente se identifique com as mesmas questões. Por exemplo, eu falei, tem o mocinho, a mocinha, mas geralmente eu vejo mais isso acontecendo com as mulheres escutam mais isso do que os homens. E quando a gente se identifica, né, a gente percebe, poxa, tem pessoas ao meu redor que estão vivenciando as mesmas dificuldades, né? Então, sempre que eu olho essa questão da rivalidade que existe, então são vários fatores. Vamos pensar, eu não posso nem só culpar a mim mesma, dizendo, são as minhas crenças, eu que tenho que mudar minha cabeça, sim, vamos trabalhar nisso, mas sim, também tem um fator externo, porque alguém ganha com a rivalidade feminina, não vou nem dizer, né, não vou nem chegar aqui nas conclusões. Alguém está ganhando com as nossas inseguranças, com a nossa rivalidade, e assim, como é que a gente combate isso? Quando eu viro e falo assim, a Mirella também é mentora, vamos fazer um negócio juntas? Quem ganha? Eu ganho, ela ganha, quem está aqui assistindo ganha, porque a rede da Mirella começa a ter acesso a minha rede conhece a Mirella e fala, nossa, que legal, eu vou acompanhar as duas, eu vou beber das duas fontes e eu vou ter ainda mais conhecimento, porque a Mirella vai vir com o repertório dela, eu venho com o meu, e no fim todo mundo ganha. Eu gosto muito, assim, eu agradeço, porque os grupos que eu participo, em sua maioria, eu acho que é porque se não tem essa pegada, eu acabo nem ficando no grupo, mas os grupos que eu participo têm essa pegada colaborativa. Eu tenho outros colegas também que são mentores, que a gente troca muita figurinha, porque assim, quanto mais a gente se isola, a gente se distancia, menos poder nós temos. Até se a gente for pensar para quem está assistindo aqui e que é funcionário em uma empresa. Poxa, que bom se entre nós a gente começa a conversar sobre as nossas condições de trabalho, sobre salário, que aí é um tema que ainda é tabu. E se a gente consegue começar a compartilhar mais sobre isso, todo mundo ganha. Porque aí uma pessoa descobre, nossa, mas se na empresa X está pagando tanto, quer dizer que para minha profissão eu poderia estar ganhando tanto. Então, vou começar a buscar outras oportunidades, ou eu tenho mais repertório para negociar um salário dentro da minha empresa, negociar um aumento, por exemplo. Então, quanto mais a gente se une, nós temos mais informações, a gente consegue crescer, a gente consegue se ajudar. E quando a gente se isola, eu fico restrita ao meu conhecimento, à minha visão de mundo, e assim, ai, uma coisa que eu amo, assim, dessas trocas é repertório. Quanto mais a gente tem repertório, a gente fica mais inovador, mais criativo, porque eu falo, nossa, Mia, eu não tinha pensado por essa perspectiva que você trouxe. Por exemplo, pessoal, eu ainda não tenho filhos, a Mirella tem.
A gente estava falando esses dias, né, Mi, sobre as novas gerações, geração Z e as que vêm depois. E a Mirella tem uma supervisão, porque ela tem dentro da casa dela, ela vivencia isso. A minha visão sobre geração Z são alguns clientes que eu atendo, mas ela vivencia isso como mãe. Então, a visão que ela tem me traz uma interpretação muito mais completa sobre esse tema. Assim como deve existir algum outro tema que ela não vivenciou e que eu consigo contribuir. Então, no fim, é aquela história de eu aprender com a experiência do outro, a vivência do outro. Então, eu preciso cometer os mesmos erros ou eu aprendo com os erros dos outros? É muito mais inteligente aprender com os dos outros. E eu poder aproveitar esse repertório é muito enriquecedor. A gente cresce muito mais quando a gente tem essas trocas. Sem dúvida. E é isso, é por isso que eu adoro esses insights, Valesca. A gente sabe que nós já tivemos muitas coisas, ainda temos, porque exatamente, minhas palavras eu faço a da Valesca, gente. É isso, é conhecimento, tem que ser compartilhado. Porque aí me remete quando eu era CLT, como era difícil ser reconhecida no meu trabalho. Eu era anotada. Ah, Uhum. gerente, porque, gente, vamos separar, depois a Valência complementa. Mas no meu ponto de vista, ser notado, eu sou notado de uma forma pontual. Ah, o trabalho que eu entreguei, mas eu não tinha o reconhecimento, porque reconhecimento é algo constante, né? Algo que você vai ter como um propósito, tá? Sair daquela empresa e aí vão lembrar do meu nome. Ah, você lembra o trabalho que a Gabriela fez em tal empresa sobre esse projeto? E aí você lembrar de onde eu estiver. Tem essa diferença. Vocês podem ser notados, mas aqui a gente está dizendo a questão de visibilidade, de reconhecimento, de realmente lembrarem de você nome, não a menina do RH e o menino que tem. Adorei esse exemplo, mas é verdade, porque não dá, não cabe mais, tá? E quando a Valesca fala de geração dessas mais novas, é exatamente isso. A geração Z hoje, eles já sabem sobre isso quando a gente ainda estava aprendendo lá atrás, porque eles não querem, eles não ficam numa empresa e depois vêm dizer, ah, não para em lugar nenhum. Não é isso. É porque eles não param nas empresas que não os reconheçam, que não têm Uhum. visibilidade para eles, porque eles são inovadores, que eles querem mostrar que eles vieram. E eles sabem se comunicar. Então, a gente também tem que tirar esse estereótipo de alguns profissionais. Ah, eu não vou contratar a geração Z. Gente, assim, por experiência, a melhor forma de você ter uma equipe de sucesso é quando você mistura essas gerações. Pega a geração Z, mistura com a geração prateada e todas essas outras, assim, ninguém te bate, né, Valesca? Porque um complementa o outro e, assim, todos vão ter visibilidade, todos vão aprender um pouco. A Valesca trouxe que essa troca é o ganha-ganha, todo mundo ganha. E, consequentemente, os resultados vêm para a empresa. Não é verdade? É sobre isso. Aí, Exatamente. Valesca, não é? Quer complementar? Eu ia só concordar e dizer que quando a gente fala de ter visibilidade, é importante lembrar que isso não precisa ser competitivo. Então, não é se eu vou valorizar ou quem é mais velho ou quem é mais novo, ou o do RH ou do TI. Gente, a valorização é no que cada um tem de único. Igual nós estamos aqui, não é valorizar ou a Valesca ou a Mirella, é valorizar as duas, porque as duas têm algo a contribuir. Então, quando a gente troca essa visão competitiva por uma visão mais colaborativa, inclusive facilita, caso alguém, né, que esteja assistindo se sinta um pouco desconfortável, pensando, ah, mas eu não quero me achar melhor do que o outro. Não é melhor do que o outro, é só não esconder o que você tem de bom. É isso. Olha, gente, anota essa frase. É sobre isso, ó. Colaboração e realmente não ser melhor do que o outro, porque cada um tem suas particularidades. Citando o Uhum. exemplo da Valesca, a gente se complementa. A Valesca sabe muitas coisas que eu não sei que eu aprendo com ela e vice-versa. É essa mentalidade que vocês têm que ter, mas com ação. Porque, inclusive, foi uma das perguntas: quais são os principais erros, assim, de não sermos visíveis? A gente já falou alguns aqui, porque como nós Uhum. falamos da live, ela não vai esperar cair do céu. Um erro muito comum que eu vejo, Valência, é que assim, as pessoas esperam o outro te indicar. Ah, você sabe que eu estou buscando uma nova colocação, estou desempregado, ou estou buscando uma nova empresa porque não estou feliz onde eu estou. Ah, vou esperar você me indicar. Gente, nada cai do céu. Como que você vai esperar que alguém te indique se você não está fazendo uma ação por trás? Já percebeu isso? Isso para mim é o principal erro.
né? Ah, somos humanos. A gente não está dizendo o contrário, porque a gente sabe que dependendo da dor, do que cada um está passando, aquela situação, se não está feliz na empresa, desmotiva, a gente sabe de tudo isso, mas aqui a gente está querendo ser realmente sites muito práticos, né, Valesca? Para realmente trazer para vocês. Então não é ferro e fogo, tá, gente? É só uma questão prática, não leve pro coração. Mas você percebe que as pessoas esperam realmente cair do céu. Ah, o meu amigo vai me indicar, por exemplo, para aquela empresa que ele trabalha, eu vou aqui ficar esperando me chamarem. Você já viu isso? Eu já vi muito. Ah, eu percebo, Mi. E pensando assim em erros, eu diria assim, para a gente facilitar o raciocínio, eu pensaria em dois, que são os extremos. Eu até falo disso no livro, inclusive, que eu apelidei, eu chamei um extremo de palestrinha, que é a pessoa que só fala dela mesma o tempo todo, eu sou incrível, eu sou o máximo e tudo mais. E tem aquela pessoa que é o anônimo, ele não fala nada nunca, em momento nenhum, por diversas questões internas, ou o ambiente também não propicia isso, então tem vários motivos. Mas os dois extremos são ruins. E uma frase que eu gosto muito, que a minha terapeuta falou, eu não sei se a autoria é dela, mas como eu ouvi dela, eu atribuo a ela a frase que diz que entre o 8 e o 80 existem muitos números. Então, calma lá, entre eu nunca me mostrar em momento nenhum e eu só falar de mim mesma, existe um caminho do meio, existe a dose que cabe em cada situação. Então, numa reunião de equipe, eu não vou ficar me vangloriando de como eu sou incrível, mas numa reunião one-on-one, individual, com a minha liderança, que eu vou falar do meu desempenho, é um espaço que eu preciso falar um pouco das minhas entregas, né, e de como eu tenho contribuído como uma pessoa valiosa ali no time. Então, tem momentos que a gente buscar essa dose é importante. E essa questão de a pessoa acabar indo para um desses extremos, é que no fim os dois cenários a gente fica inseguro e acaba não se posicionando. Então, o que eu daria assim, né, de recomendação para evitar esses erros é avaliar esse cenário para ver qual dose a gente coloca, se é o momento de falar mais, o momento de falar menos, mas falar. Essa coisa do, ai, por acaso alguém vai me descobrir, me lembra muito, sabe, não sei se acho que você vai ter a mesma referência quando a gente via na TV, assim, a notícia de que aí uma pessoa estava andando na rua e um caça-talentos achou ela e levou para ser modelo em algum lugar. Pode acontecer, gente? Claro que pode, mas eu não aumento as minhas chances se eu quisesse ser modelo. Eu ir para um espaço onde vai ter uma seletiva, então eu estou contando ali com a sorte também, mas eu posso me preparar e me inserir num ambiente que favorece isso. Agora eu estou na minha casa, o único lugar que eu vou é comprar pão, e eu estou esperando que na minha rua, naquela hora, vai passar alguém e vai me encontrar. É a mesma coisa. Então, na A história de loteria. na loteria, exato. A mesma coisa para buscar um emprego. Então, eu preciso informar as pessoas que eu estou buscando, porque as pessoas não vão adivinhar. Vamos lembrar, lembra que eu trouxe no início, né? Poxa, a Mi tem tanta coisa para fazer, ela tem filhos, ela tem a família dela, ai, vai ser da roupa no varal. Ela tem tanta coisa para cuidar, você acha que ela vai ficar lembrando que a Valesca, que a Valesca vai lançar um livro, quem está pensando no meu livro? Sou eu. A Mirella vai lembrar quando eu falar, com, né, muita gentileza, claro, ela vai colocar uma energia para contribuir com a minha divulgação, com certeza, mas se eu não falar para ela, o livro está pronto, está aqui o link. Se eu não falar nada, gente, você acha que ela vai lembrar que 3 meses atrás eu contei que eu ia lançar um livro? Por mais que ela seja muito gentil, mas a memória dela está distribuída com outras coisas. Então, primeiro, as pessoas estão cada uma cuidando da sua vida, então elas não vão ficar lembrando do que nós estamos passando. Segundo, eu preciso, então, sinalizar, mas tem que ser algo específico. Se eu estou buscando uma vaga de emprego, eu recebia muito isso, mas eu não sei se você já recebeu também, quando eu era recrutadora, umas mensagens do tipo, eu tenho muita vontade de trabalhar na empresa X, né, que é a que eu estava trabalhando, eu trabalhei, acho que, bom, no meu LinkedIn tá lá, gente, acho que das maiores foram a Tilibra e a Volvo, as mais famosas. Então, tava lá, recrutadora na Volvo e recebia. Nossa, meu sonho é trabalhar na empresa, né? Olha, tá aqui meu currículo, me dá uma forcinha aí. O que eu faço com essa frase? O que eu faço com essa informação? Claro que somos seres humanos, a gente se solidariza, tem empatia. Eu sempre respondi todo mundo, dizendo, oi, obrigada por mandar, olha, o canal oficial é aqui pelo site da empresa, né, mas vou anotar aqui, né, que você tem interesse. Enfim, o que eu poderia fazer com relação àquilo.
para dar um retorno para a pessoa. Mas quando uma pessoa me manda um currículo e às vezes o currículo não está muito explícito o que ela está buscando, aí o currículo tem cursos da logística, cursos da solda, curso da montagem, eu falo, meu Deus, onde eu encaixo essa pessoa, não sei nem o que. Se ela não me direcionar o que ela está buscando, fica um pouco confuso. As chances de eu lembrar são menores ainda. Então, é muito diferente de eu virar e falar assim, eu não vou mais ser mentora de carreira, vou buscar aqui uma vaga. Estou buscando uma vaga no RH, na área de treinamento e desenvolvimento. Eu estou sendo mais específica. Eu tenho mais chances dela lembrar de mim. Agora, se eu falar, alguma coisa na RH, me dá uma forcinha aí. Gente, RH pode ser até a folha de pagamento. E eu não tenho nada a ver com a área da folha de pagamento. Eu sou de humanas, gente, eu fui para outra área. Então, RH é muito amplo. Trabalhar na Volvo é muito amplo. Trabalhar em qualquer lugar é muito amplo. Qualquer coisa me avisa aí é muito amplo. Posso olhar o currículo e lembrar? Posso. Mas não é mais fácil a Mirella lembrar de mim se eu for específica? Por exemplo, se eu falo eu estou lançando um livro sobre networking. É específico. Se eu falar, estou escrevendo um livro aí de alguma coisa aí relacionada aí à nossa área, ela vai falar, sei lá o que ela está fazendo, se ela vai falar de recrutamento e seleção. É alguma coisa aí. Ela não vai lembrar de mim, porque não é específico. Por isso que é importante a gente ter clareza do que a gente busca na carreira. E se tiver dúvida, gente, eu e a Mirella estamos aí, né? Já vou fazer nossas propagandas. Conversa com a gente. A gente ajuda também com relação a currículo, enfim, a gente dá as orientações. Então, se você está perdido, busca orientação, a gente te ajuda. Mas precisamos saber onde você quer chegar, porque quando você vai se autopromover, você quer ser visto e ser lembrado, mas lembrado pelo quê? Por alguma coisa aí, fica muito vago. Então, a gente precisa ser específico, precisamos falar. Eu sei que é mais sensível, né, Mi? Talvez você veja muito isso com seus clientes também, quando a pessoa passou por uma demissão. Porque aí é o emocional, é o financeiro, são várias questões que afetam. Às vezes a pessoa se sente envergonhada de falar, às vezes ela está enfrentando o luto daquele rompimento com a empresa. Então, tem aspectos emocionais, eu entendo que a gente tem que olhar para isso, mas com toda a empatia e todo o cuidado, a gente tem que olhar para isso, mas não podemos deixar de fazer algo, porque senão essa situação não muda. E as pessoas não estão nem sabendo que você saiu da empresa. Imagina te oferecer uma vaga, né? É bem isso, você disse tudo, Valesca. Eu vejo muito, claro, a gente sabe que tem o luto do desligamento, né? Mas pegando esse gancho com a questão da empatia, exatamente, a gente não pode deixar de fazer algo. E algo que eu gosto muito quando eu pego algum. Eu não sou mentora de carreira, tá, gente? Claro, eu tenho os meus mentorados, alguns às vezes me pedem uma ajuda, mas mentora de carreira é a Valesca. Mas vou citar alguns exemplos que já estavam comigo e aí eu direcionei. Eu vejo que às vezes eles estão tão frustrados porque foram demitidos, porque, claro, são excelentes profissionais, mas acontece, da mesma maneira que nós podemos sair da empresa, a empresa pode não nos querer mais. Mas eu percebo que eles tiro para tudo que é lado. Isso também é difícil, porque eles têm que, primeiro, para ser visível, assim, eu entendo da questão da visibilidade, o que você domina para ser reconhecido naquela área, no que você faz. Aqui eu não estou falando de transição de carreira. Você hoje pode estar na área de marketing, daqui 10 anos quer mudar para RH e está tudo certo. Mas no seu momento atual, para você ser visível onde você está. Se você está na área de RH, recrutamento e seleção, você tem que dominar essa área. Não dar tiro para tudo que é lugar. Porque acaba sendo aquela frase, né? Minha mãe dizia muito isso. Você dá tiro em tudo que é lugar, não vai na mira. Você vai passar pela mira e não vai acertar. Você percebe muito isso também? Que acaba até sendo uma dica para eles colocarem em prática, né? Definam. Qual que é a intenção de vocês? Fica até mais fácil para eles serem reconhecidos, porque se eles dominam, né, aquele processo, eles vão fazer com excelência. Não que não signifique que outros processos não podem ser treinados, mas aqui a gente está falando para você ser reconhecido naquilo que você faz de melhor. Você percebe que as pessoas, alguns profissionais, por esse momento, né, de transição, de luto, de frustração, acabam tentando realmente dar tiro para tudo que é lugar?
Eu vejo, Mi, e uma analogia que eu gosto de trazer é a diferença dos dois tipos de candidato. Tem o candidato running from e o running to. Já vou traduzir. O running from é o correndo de. É a pessoa que ou ela está desempregada, ou ela está num trabalho que ela não gosta, e aí ela fala, "Ai, eu já estive nessa posição, inclusive, eu falo abertamente sobre isso, faz parte da carreira, né? Acho que quase todo mundo passou por essa. Aquele trabalho que Não, paga seus boletos, mas ai, eu queria outra coisa. E aí você vai para uma entrevista e o recrutador percebe que você tá tipo assim, "Ai, só me leva daqui, eu só quero sair de onde eu tô, por favor, me leva, né? Isso é o candidato correndo de. Então, assim, por um lado, o candidato ele vem para o processo pensando, eu vou mostrar que eu sou muito versátil, flexível. Se ela me colocar na logística, eu vou, na montagem eu vou também, nas soldas, se precisar, eu vou também. Legal. Só que, o que que acontece? O profissional de RH ele vai olhar e falar, tá, tem a Valesca aqui que parece que onde eu colocar ela, ela vai, mas aí vem a Mirella, que diz assim, olha, eu fiz isso, isso, isso na minha carreira e por isso, nesse momento, eu estou buscando essa vaga na logística. Quem me dá mais segurança? A Mirella, eu não vou ficar na dúvida se, será que daqui 3 meses ela não vai descobrir que, na verdade, ela ama ficar na solda? Não, porque ela veio com muita firmeza me dizendo que ela queria logística. Estou dando exemplos de áreas aqui, pessoal, mas aí, claro, né, cada um aplica a sua área. Então, quando eu me posiciono de uma maneira específica, eu demonstro confiança, eu demonstro que eu sei o que eu quero. Então, o recrutador, além das análises, né, de perfil, de testes e muitas ferramentas que a gente tem para fazer a seleção, ele vai também falar, bom, essa pessoa me transmitiu mais confiança, porque toda a narrativa dela está combinando com a vaga, e ela sabe o que quer, ela não vai desistir daqui a pouco tempo, ela não vai... Então, eu posso contratar que eu não vou ter que fazer esse processo seletivo de novo em pouco tempo. Então, quando a gente faz essa estratégia de ter clareza do que a gente busca, inclusive na história da visibilidade, ou do próprio processo seletivo também, algumas pessoas me falam, mas então você está me dizendo que eu vou me candidatar para menos vagas? Sim, exatamente isso que eu estou dizendo. Mas são menos vagas com currículo alinhado, o LinkedIn alinhado, perfil da Gup alinhado, tudo bem conectado, a sua narrativa na entrevista, o networking que você faz no LinkedIn é tudo tão conectado e costurado que ninguém tem dúvida do que você faz ou do que você está buscando. Então, se você está nesse momento atirando para muitos lados, reavalie, porque como que eu vou lembrar de alguém que, cada hora é uma coisa. Então, se alguém me fala mentoria, eu vou lembrar da Mirella. Mas se a gente falar RH, eu lembro de muitas outras pessoas e também da Mirella. Mas quando ela é mais específica, tem mais chances de ela ser lembrada, reconhecida, né? Então, realmente, muitas pessoas se sentem perdidas porque acham que oferecer mais opções é vantajoso, mas na verdade é melhor a gente escolher menos e cair como uma luva, combinar bem com o que a gente está buscando. Parece contraintuitivo, mas aí menos acaba aumentando as nossas chances. é bem isso, é qualidade, não quantidade, né? É dessa forma que tá certo. E olha, são dicas valiosas que você trouxe realmente para ser lembrado, para ter visibilidade, gente, né, foco, é foco, gente. Com equilíbrio, eu gostei, mas é foco. Não esqueçam do networking, tão importante. Eu vou repetir, Valência, quando você estiver lançando o seu livro, nós vamos fazer um bate-papo, que eu quero que você apresente esse livro pessoal aqui. Porque, gente, Obrigada. com excelência que não sabem ter network, não sabem se comunicar, não vão sair de onde estão. E aí vão ficar se perguntando: o que, que eu estou fazendo, né? De errado que não consigo chegar onde eu quero. Tá aí, gente, é network. E aí vocês vão aprender muito. E eu faço questão mesmo de vocês verem o livro da Valesca, lerem, adquirirem, porque vai trazer dicas tão valiosas para o resto da vida de vocês, que é isso que vocês precisam também. Ai, Valesca, olha só, eu ficaria aqui mais uma hora com você, sabia? Porque é Eu tão também. leve, o papo é tão gostoso. Nós vamos ter outros encontros, tá, pessoal? Próximo é do livro, que eu já prometi, mas a gente vai ter encontros no LinkedIn também. A Valesca tem um repertório, assim, maravilhoso. Eu já estou recebendo aqui mensagem do pessoal querendo saber mais do LinkedIn. Calma, a gente vai trazer esse tema também. Ó, são dois temas importantes que o pessoal quer. Mas o que eu posso te dizer, Valesca? Assim, mais uma vez, só te agradecer por esse bate-papo tão gostoso. Eu me sinto como se estivesse
numa mesa, assim, tomando um chá gelado para calor hoje, gente, batendo papo com uma amiga e fazendo essa troca. É sobre isso. Eu fico com o coração super quentinho, eu fico muito, muito feliz. Peço aqui quem está nos vendo, quem vai nos ver, eu vou compartilhar a live. Sigam a Valesca, ela tem dicas assim, fantásticas, que vai fazer muita diferença para vocês. Estão em transição de carreira, precisam de uma mentora de carreira, super indico a Valesca, porque realmente não é minha área. Meus clientes, quando precisam e está lá no pacote, eu faço, mas a especialista é a Valesca. E eu gostaria que você deixasse uma frase final aqui para quem está nos ouvindo, mas da minha parte, só gratidão. Estou muito feliz de ter você aqui, Valesca. Ai, obrigada, meu. Já estava muito feliz com o convite. Agora, depois de participar também, fico mais feliz ainda. É um prazer falar com você. Eu também ficaria ainda mais tempo se a gente pudesse, porque é uma conversa tão gostosa, uma energia tão boa. Espero que quem esteja assistindo também sinta isso, porque aqui, enfim, para mim já ganhei o dia. Muito, muito bom sempre falar com você. Eu agradeço pelo convite. Então, pessoal. Fiquem à vontade, para quem está me conhecendo agora, me acompanhe para a gente continuar conversando. Para quem veio aqui através de mim, acompanhe a Mirella, tem muito conteúdo bacana, especialmente para quem é de RH, ela tem um repertório muito rico, então busquem esse conhecimento. E eu diria assim, acho que a principal dica que eu traria é olhar o que você tem, que é único, que é só seu, e não ter vergonha de mostrar isso para o mundo. Pensa que o mundo precisa do que você tem de melhor. Se é a sua comunicação, se é a sua criatividade, se é a sua habilidade de relacionamento, se é a sua visão analítica. Identifica o que você tem que é especial e que faz a diferença e não esconda isso do mundo, porque o mundo precisa de você, o mundo precisa da gente para a gente causar as mudanças que a gente quer ver no mundo. Então, não se esconda, não deixe. A visibilidade, ela não é só para você ganhar. O mundo ganha também, quando a gente mostra o que a gente tem. Então, o mundo está perdendo se você está se escondendo. Então, espero que você se inspire com essa live a mostrar um pouco mais de você. Ai, que lindo, Valesca. Adorei. É isso mesmo, gente. Não se escondam. Nós somos únicos, como a Valesca disse, e todos nós precisamos nos mostrar, porque um complementa o outro. Ai, achei tão lindo que você trouxe. Obrigada, viu? O pessoal que está aqui, muita gente entrou. É que eu não consigo falar boa noite para todo mundo, gente. Pereira, Sebastião, Wellington, Cirilo, tem tanta gente aqui, Andréia, mas todos sentem-se abraçados, gratidão por nos prestigiarem. E mais uma vez, gratidão, Valesca, de coração. E a gente vai marcar outros encontros nas outras redes. Aqui a gente tem bastante troca para trazer para todo mundo. Mas obrigada, viu? Obrigada. Um beijo, boa noite. Beijo, gente. Boa noite, Valesca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.